tarde, então, pessoal do presencial. Boa tarde, pessoal do online. Pessoal, vamos fazer uma revisão aqui de um assunto extremamente importante para a sua prova de domingo, para a primeira fase do OAB, em Direito Tributário, que é o assunto da responsabilidade tributária. É um tema sempre muito cobrado. Responsabilidade tributária. Esse vai ser o tema, o assunto da nossa aula. Primeiro ponto que a gente precisa ter em mente aqui. A gente tem que definir o que é responsabilidade tributária. Pois bem, para isso é importante que você tenha em mente que dentro daquela relação que é estabelecida entre o fisco e o particular, existe o sujeito ativo e o sujeito passivo daquela relação jurídico-obrigacional tributária. As obrigações tributárias, elas podem ser de dois tipos, vamos relembrar. Obrigação principal e obrigação acessória. Obrigação principal é o dever, é a obrigação de tirar dinheiro do bolso e entregar para o cofre público. Então, a obrigação principal, vocês podem relacionar, sem medo de errar, com o pagamento. Eu só pago tributo e eu só pago multa. Essas são as minhas obrigações principais. Obrigação acessória vai ser um dever instrumental, um dever de fazer ou deixar de fazer alguma coisa no interesse da fiscalização. E essa nossa obrigação, tanto a principal quanto a acessória, ela vem definida no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Quando a gente fala aqui em responsabilidade tributária, a gente está tratando, grosso modo, da nossa obrigação principal. Então, para isso, eu tenho que saber que existe um sujeito ativo dessa obrigação principal, que vai ser o fisco, podendo ser a União, Estados, DF, municípios, ou o meu sujeito passivo. Sujeito passivo vai ser aquela pessoa que vai ter que pagar, que vai ter que adimplir com aquele crédito tributário. Só que esse sujeito passivo pode ser de dois tipos. Na prática, comumente, a gente costuma chamar sujeito passivo sempre de contribuinte. Só que o sujeito passivo pode ser contribuinte ou pode ser o tal do responsável tributário. Essa definição de sujeito passivo a gente encontra no artigo 121, parágrafo único do meu Código Tributário Nacional. Quem é o contribuinte, pessoal? Contribuinte é aquela pessoa que necessariamente tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador daquele tributo. Isso é contribuinte. Se a pessoa tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo, ela é contribuinte daquele tributo. Já já eu vou te dar um exemplo para a gente materializar esses conceitos. O responsável tributário, por sua vez, por definição, vai ser sempre um terceiro. É um terceiro que tem alguma relação com o fato gerador daquele tributo. Mas é óbvio que não pode ser nem pessoal nem direta, porque senão ele vai ser contribuinte. Então, ele tem alguma relação com aquele fato gerador, e em virtude dessa relação, a lei determina que esse terceiro deve pagar, que esse terceiro deve adimplir com aquele crédito tributário. Deixa eu te dar um exemplo aqui agora, para que você possa entender melhor na prática a diferença do contribuinte para o responsável tributário. Pensa na seguinte situação. Vamos a Elisa, professora aqui do curso, professora de Direitos Humanos que está grávida. A Elisa tem um imóvel localizado na zona urbana do município. Se eu tenho um imóvel localizado na zona urbana do município, qual é o imposto que vai incidir sobre ele? IPTU. Tá. Elisa tem um imóvel, Elisa é a proprietária deste imóvel. Ô, gente, quem vai pagar o IPTU? Quem é o contribuinte desse IPTU? Elisa. Por que a Elisa é contribuinte desse meu IPTU? Olha só, contribuinte é a pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo. Qual é o fato gerador do tributo? Ter um imóvel, ser proprietário de um imóvel localizado na zona urbana do município.
Quem é a proprietária do imóvel localizado na zona urbana do município? Elisa. Então, por isso, Elisa é contribuinte, porque ela tem uma relação pessoal e direta com esse fato gerador. Tá claro? Só que a Elisa está grávida. E aí, o Antônio nasceu. Antônio nasce. A partir do momento que o Antônio, filho da Elisa, nasce, a Elisa tem a seguinte ideia, ela fala, por que não pegar esse imóvel e registrar esse imóvel no nome do Antônio? O neném acabou de nascer, é uma criança, absolutamente incapaz na esfera civil. Ele acabou de nascer. Elisa foi lá, pegou esse imóvel e registrou o imóvel no nome do Antônio. Quem é o contribuinte do IPTU agora? Antônio. Lilian, como assim? Como que Antônio pode ser contribuinte do IPTU? Na esfera civil, ele é absolutamente incapaz. Está lá para mim no artigo 3º do Código Civil falando o seguinte, que as pessoas que são menores de 16 anos, elas são absolutamente incapazes. Elas não podem realizar nenhum ato da vida civil sem serem representadas. E aí você me fala que no direito tributário esse menino que tem 2 dias de vida é contribuinte? Falo. Sabe por quê? Não caiam em pegadinha de prova. Porque a sua prova da primeira fase está cada vez mais interdisciplinar. Então, se ela quiser misturar o direito civil com o direito tributário, ela pode cobrar uma questão assim. Falando o seguinte, ó, o Antônio é absolutamente incapaz na esfera civil. E aí, o direito tributário está dizendo que ele é contribuinte. Pode isso? Pode. Pode sim, produção. Sabe por quê? O direito tributário, coloca uma coisa na sua cabeça, o direito tributário ele só está preocupado com o dinheiro dele. Ele só está preocupado com o fato gerador. Ele quer o seguinte, ele viu um fato gerador, ele fala, que fato gerador bonito, me dá meu pedaço. Ele não quer saber quem é, não. Ele quer o pedaço dele. Uma pessoa, então, absolutamente incapaz na esfera civil, tem capacidade tributária passiva. Direito tributário não quer saber se o Antônio não sabe nem comer sozinho. O Antônio é proprietário? É. Ser proprietário de um imóvel coloca aquela pessoa na condição de contribuinte, porque ele tem uma relação pessoal e direta com aquele fato gerador. Então, quem é contribuinte desse IPTU no exemplo 2? Antônio. Mesmo ele sendo absolutamente incapaz na esfera civil. Porque o fato dele ser absolutamente incapaz na esfera civil não tem qualquer repercussão para fins de capacidade tributária passiva. Vamos conferir isso no Código Tributário? Olha lá, artigo 126, inciso 1º. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. O direito tributário, então, ele não quer saber se essa criança sequer come sozinha. Se essa criança é o proprietário, e se essa criança, pelo fato dele ser proprietário, ele realiza o fato gerador do IPTU, quem é o contribuinte do IPTU? Ele. Concorda que se a criança nem come sozinha, ela vai conseguir pagar IPTU? Claro que não. Se depender dessa criança recolher o IPTU nunca vai ser recolhido. Então, olha a lógica da responsabilidade tributária. Olha aqui. É sempre um terceiro que tem alguma relação com aquele fato gerador. Em virtude dessa relação, a lei determina que o terceiro pague aquele tributo no lugar daquele que é o contribuinte, ou juntamente com aquele que é contribuinte, a depender da situação. No caso aqui, ó, a lei fala o seguinte, os pais, os genitores, serão responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores. Então, esse IPTU, ele tem como contribuinte o Antônio. Mas ele tem como responsável tributário quem? Elisa. Porque Elisa, então, é uma terceira pessoa que tem alguma relação com aquele fato gerador. Ela é mãe do menino. Em virtude disso, a lei falou, já que é assim, os pais serão responsáveis pelo pagamento dos tributos devidos pelos filhos menores. E coloca Elisa na condição de responsável tributário. Fechou? Na prática, então, o que a gente fala no dia a dia? Todo mundo é contribuinte, né? Mas na prova tem uma diferença técnica entre o contribuinte e o responsável tributário. Agora que você já sabe quem é contribuinte e quem é responsável, a gente pode começar a estudar
os casos de responsabilidade tributária que estão elencados no Código Tributário Nacional. Quando cai responsabilidade tributária na primeira fase do exame de ordem, geralmente cai alguma situação daquelas que vai do artigo 130 ao 135 do CTN. Então, nós vamos trabalhar todos esses casos de responsabilidade aqui. Primeiro caso, então, de responsabilidade do Código que a gente vai trabalhar é a responsabilidade por aquisição imobiliária. Artigo 130 do CTN. Primeiro eu vou te explicar, depois a gente faz a leitura do código para a gente fechar o raciocínio. Qual é a lógica aqui? Qual que é a regra aqui, pessoal? A regra é a seguinte: quem compra um imóvel se torna responsável tributário pelos tributos incidentes sobre aquele imóvel até a data da alienação. Daqui a pouco eu repito para vocês anotarem, vamos só entender a ideia. Olha só, quem compra um imóvel se torna responsável tributário pelos tributos incidentes sobre aquele imóvel até a data da venda, até a data da alienação. Como assim? Exemplo. Eu, Lilian, resolvi comprar o imóvel que era do Astolfo. O imóvel, então, era do Astolfo. Eu, Lilian, resolvi comprar. Suponha que essa alienação, que essa operação de venda aqui, ela aconteceu em novembro de 2018. Isso aqui é a data da venda. O Astolfo sempre foi safado. Eu espero que não tenha nenhum Astolfo nos ouvindo, né? O Astolfo sempre foi uma pessoa de caráter duvidoso. Astolfo nunca pagou o IPTU praticamente na vida dele. Então, ele vendeu esse imóvel para mim, devendo o IPTU dos exercícios de 2017, 2016, 2015 e também 2018. Então, olha só. O imóvel que eu comprei está com débito de IPTU de 2015 até 2018. Se eu simplesmente compro esse imóvel e não peço nada para o Astolfo, qual que é a regra? E eu, Lilian, me torno responsável tributário por todos esses IPTUs. Quer dizer que eu vou ter que pagar, então, esses IPTUs a título de contribuinte, gente? Não, a título de responsável tributário. Porque a partir do momento que eu comprei aquele imóvel, eu me tornei responsável tributário pelos tributos que incidiam sobre aquele imóvel até a data da alienação. Agora eu te pergunto o seguinte: em 2019 eu vou ter outro IPTU, porque ele é um imposto que incide anualmente, certo? Em 2019, eu sou o quê desse imposto? Contribuinte ou responsável? Contribuinte. Por isso que o código fala que você responde na figura de responsável tributário até a data da alienação, porque após a data da alienação você já é contribuinte, você já está realizando aquele fato gerador. Está clara a regra? Tem exceção. Se eu sou uma pessoa diligente, primeira coisa que eu vou fazer quando eu for comprar um imóvel vai ser pedir para o vendedor uma prova da quitação dos tributos incidentes sobre aquele imóvel. Eu vou virar para ele e falar assim: eu até compro, Astolfo, mas eu quero que você prove para mim que não tem tributo nenhum incidindo sobre esse imóvel. Porque eu não quero ser responsabilizado. Eu quero comprar só o imóvel, eu não quero comprar imóvel mais tributo. Por que esse tributo aqui acompanha? Porque é uma obrigação próprio terreno, aquela obrigação próprio terreno lá do direito civil. Então ela acompanha. Via de regra, ela acompanha. Então, se eu quiser exceção, se eu quiser elidir essa responsabilidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exigir prova da quitação dos tributos incidentes sobre aquele imóvel. Ô, gente, como que eu, no direito tributário,
comprovo que eu não estou devendo tributo? Eu comprovo por meio de certidões. Façam aí uma observação. Certidões de regularidade fiscal. Olha só, existem 3 tipos diferentes de certidão que vão conseguir comprovar ou que eu estou regular ou que eu estou irregular com o fisco. A primeira delas é a certidão positiva. Só que eu também tenho a chamada certidão negativa e tenho a certidão positiva com efeitos de negativa. Olha só. Pensa comigo. Se eu pergunto ao fisco, eu estou te devendo alguma coisa? Se sai uma certidão positiva, o que quer dizer? Sim, você está devendo. A certidão positiva, então, ela indica que há débito e que esse débito pode ser cobrado. Esse débito já pode ser exigido, gente. Certidão positiva comprova a minha regularidade fiscal, então? Não, né? Comprova a minha irregularidade fiscal. Ela é importante? Claro. Ela é importante para que eu saiba o que eu estou devendo. Se você quer ficar regular, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que você está devendo e o que não está. Mas a certidão positiva, então, ela não comprova regularidade coisa alguma. Ela comprova que eu estou devendo. Certidão negativa é o melhor dos mundos no direito tributário. Se eu não estou devendo nada, absolutamente nada, sai a certidão negativa. Aqui, ó, não tem débito. Não há débito. É o que a gente chama na prática de CND. Certidão negativa de débitos. Essa certidão negativa de débitos, pode deixar ali no quadro, por favor? Essa certidão negativa de débitos, gente, ela comprova a minha regularidade fiscal. Olha o artigo 205 do CTN. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal, ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido. Então, olha só, se eu, Lilian, for comprar esse imóvel do Astolfo, a lei fala o seguinte, para não ter que responder, Lilian, para que você, Lilian, não responda como responsável tributário, você vai pedir do Astolfo prova da quitação. Que prova da quitação vai ser essa, gente? A emissão de uma certidão negativa de débitos sobre aquele imóvel. Certidão negativa de débitos, então, que nos termos do artigo 205 do CTN, comprova a minha regularidade fiscal. Só que pode ser que aconteça, pode ser que exista uma situação que está no meio do caminho, entre a certidão positiva e a certidão negativa. Nesse caso é que a gente tem a certidão positiva com efeitos de negativa, que é o que na prática a gente chama de CEPEM, certidão positiva com efeitos de negativa. Ela está regulada no artigo 206 do CTN. E esse artigo já começa assim, tem os mesmos efeitos que a certidão referida no artigo anterior. Ou seja, tanto uma certidão negativa quanto uma certidão positiva com efeitos de negativa servem para comprovar minha regularidade fiscal a depender da operação que eu estiver realizando. Se a certidão é positiva, tem débito? Tem. Né? Então, se ela é positiva, tem débito. Mas espera aí, ela tem efeitos de negativa. Então, mesmo com esses débitos, ela é capaz de comprovar minha regularidade fiscal. Então, tem débito, mas por alguma razão, esse débito não pode ser cobrado. Muita atenção, é cobrado, não é lançado. Qual é a diferença, Lília, de um débito lançado para um débito cobrado? Um débito lançado, gente, é aquele que o fisco vai realizar o lançamento do crédito tributário. Lançamento é aquele ato administrativo, privativo do fisco, por meio do qual ele vai, verificando a ocorrência do fato gerador, ele vai transformar a obrigação tributária em crédito. Vai nascer aquele crédito tributário. Isso é lançamento, isso é cobrar um crédito tributário. O fato de eu ter uma situação que faz com que uma certidão seja emitida positiva com efeitos de negativa,
pode fazer com que o crédito seja lançado? Pode, mas o crédito já nasce com exigibilidade suspensa. O que não pode é cobrar um crédito tributário nessa situação. Então, existe um crédito tributário constituído, existe débito, tanto é que a certidão é positiva, mas por alguma razão não pode cobrar. Tá, que razão pode ser essa aqui, desse artigo 206, que não pode cobrar? Pensa comigo. Você recebeu o pagamento, você recebeu um boleto, uma DAS, qualquer boleto aqui, tributário, para pagar. Você recebeu o boleto para pagar IPTU. Ainda não venceu. Você recebeu ele dia 30 de dezembro e ele só vence dia 10 de janeiro. Estamos no dia 8 de janeiro. Você precisa de uma certidão. Se você pedir, qual certidão vai sair? Negativa? Negativa não pode. É um grande erro. Negativa não pode. Por quê? A negativa não tem débito. Entenderam a prova? Negativa não tem débito. Na positiva eu tenho débito, mas ele não pode ser exigível, concorda? Enquanto o tributo não venceu, pode me exigir? Não. Então qual certidão que vai sair? Positiva com efeitos de negativa. Então se eu tenho um débito que não venceu, sai CEPEM, não sai CND não, sai CEPEM. Se eu tenho um crédito que foi garantido e essa garantia foi aceita pelo credor, é um caso de expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Como assim, Lilian? Como que a prova pode não cobrar isso? Suponha que foi proposta uma ação de execução fiscal contra você. E aí você não tem dinheiro para garantir essa ação de execução fiscal, você não tem o dinheiro para depositar, não teve liminar nos embargos, enfim. Mas você precisa de certidão. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, oferecer uma pólice de seguro-garantia nos autos e falar assim, ô fisco, ô União, já que é você que está me executando, União, deixa eu te contar uma coisa. Está aqui uma pólice de seguro-garantia no valor do débito que você está me cobrando. Eu sei que uma apólice de seguro-garantia não é causa suspensiva da exigibilidade do crédito. Eu sei, não está descrito no 151, então não é causa de suspensão. Mas eu estou te oferecendo essa apólice de seguro como garantia. Se eu perder lá na frente, o que você faz com isso? Você executa. Aí a União fala, ok, aceito a sua apólice de seguro-garantia. Está vendo que o meu débito está garantido e essa garantia foi aceita pelo credor? Diante de uma situação que eu tenho um débito garantido e a garantia foi aceita pelo credor, deve ser expedida certidão positiva com efeito negativo. Está claro? E a última hipótese, a mais cobrada em prova na primeira fase do exame da OAB, o assunto mais cobrado na primeira fase do exame da OAB é esse aqui, ó. Quando eu tenho uma situação relacionada com as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Causas de suspensão do meu crédito tributário. Isso é o que mais cai no OAB. Quais são as causas de suspensão do crédito? Lembra daquele método mnemônico nosso? Não é meu. Esse método não é meu. Esse método é da Juliana, mas esse método é sensacional. É o tal do modelito PP, né? A gente até brincou na hora H, que eu gosto pouco de comer, né? Então aí as pessoas falam, faz dieta low carb. Não faço, né? Não faço. Eu faço qualquer dieta que seja, mas a dieta low carb eu não faço. Porque para mim, realmente, sinônimo de felicidade é carboidrato. Você quer me deixar muito feliz, você me dá carboidrato. Não dá amor, não, me dá carboidrato. Então tá, mas se você não for dessas, você suspende então o carboidrato para entrar no modelito PP. O que é o modelito PP? As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Moratória, depósito, liminar, tutela, parcelamento e processo administrativo fiscal. Você suspende o carboidrato e entra no modelito PP. Moratória, liminar, tutela, parcelamento e processo administrativo fiscal. Então, diante de qualquer uma dessas três possibilidades, é emitida para mim uma certidão positiva com efeitos de negativa. Tranquilo? Fecha essa observação, então, das nossas certidões de regularidade fiscal
vamos voltar para a nossa exceção da responsabilidade por aquisição imobiliária. O que a gente estava falando, então? Que toda vez que eu compro um imóvel, eu me torno responsável pelos tributos incidentes sobre aquele imóvel. A não ser que eu peça, por exemplo, prova da quitação. Se eu peço prova da quitação, gente, o que eu tenho que pedir do Astolfo aqui? Uma CND. Se ele me apresenta uma certidão negativa do imóvel, ela vai falar o quê? Tem algum débito sobre esse imóvel? Não tem. Então eu fui diligente, concorda? Se eventualmente amanhã se descobrir que essa certidão foi emitida com erro, seja erro mesmo, seja porque o servidor foi comprado na hora de emitir, não interessa o motivo. Teve um erro na emissão dessa certidão e ela foi emitida em 2018 falando que não tinha débito nenhum anterior sobre aquele imóvel. Mas aí descobre-se que estava devendo IPTU de 2017. Eu, Lilian, respondo? Eu, Lilian, sou a compradora. Eu respondo por esse IPTU de 2017, que ficou para trás no meu segundo exemplo, em que eu pedi a certidão? Não. Eu não pedi a certidão? Pedi. Na hora que eu pedi a certidão, não veio falando que não tinha nada devendo sobre aquele imóvel? Então não é problema meu. Se eventualmente essa certidão foi emitida com erro, quem vai ter que pagar? Astolfo. Não vem para mim a responsabilidade tributária. Entenderam essa exceção? Quando eu peço prova da quitação dos tributos, então, quando eu exijo essa prova da quitação, quando eu peço a CND, ele me mostra a CND, se eventualmente alguma coisa que fica para trás, seja por erro, seja por dolo, claro que o dolo não meu, né? De outra pessoa, porque aí é diferente. Mas o dolo de outra pessoa ou o erro de outra pessoa falou que ficou um tributo para trás. Eu respondo? Não, porque eu ilidi a responsabilidade. Tranquilo? Vocês estão bem, gente? Então, né? Então tá bom. Estamos bem, estamos amando o direito tributário. Fala que sim, pelo amor de Deus. Obrigada. Eu gosto de sinceridade, eu gosto de carinho assim, espontâneo. Afeto espontâneo é a melhor coisa, né? Depois do carboidrato. Então, olha só. Recapitulando as nossas exceções aqui. Exceções aqui, a gente ainda está na nossa primeira responsabilidade, por aquisição imobiliária. Primeira, quando eu exijo prova da quitação dos tributos. Quando eu peço, então, uma CND. Aí, o parágrafo único do artigo 130 do CTN fala o seguinte: se aquele imóvel for adquirido em asta pública, o que é asta pública? Leilão. Se ele for adquirido num leilão, a responsabilidade do adquirente do leilão fica limitada ao valor da minha arrematação. Então, olha o exemplo que eu vou te dar. Suponhamos que um imóvel foi levado a leilão no bojo de uma ação de execução fiscal. Estava devendo IPTU. Esse imóvel não pagava IPTU, ele foi, então, leiloado dentro dessa ação de execução fiscal. O débito de IPTU chegava a R$1 milhão. O débito de IPTU dos últimos 5 anos, mais juros, mais correção, todo o débito era na cifra de R$1 milhão. O imóvel foi avaliado em 900 mil. E ele foi efetivamente arrematado por 700 mil. Eu, Lilian, arrematei esse imóvel por 700 mil. Concorda que para chegar no valor do débito está faltando uma diferença de 300 mil? Para chegar no valor do débito, que levou ao ajuizamento daquela ação de execução fiscal. Eu arrematei por 700 mil. Presta atenção aqui. Como regra, eu respondo por essa diferença de 700 mil? Não. Porque o que o código está falando? Que no caso de leilão, que no caso de arrematação por asta pública, a responsabilidade ocorre sobre o valor da arrematação. Então, presta atenção. Como regra, eu no leilão não respondo pela diferença de 300 mil. Aí vem o STJ e inventa moda. Observação. No caso do leilão, o STJ falou o seguinte: de fato, como regra no leilão, quem arremata não responde pela eventual diferença. Mas, se tiver expresso no edital do quê? No edital desse leilão, que tem que pagar
arrematação mais tributo, aí, nesse caso, eu respondo pela diferença dos 300 mil. Mas está vendo que é uma situação totalmente diferente? Olha só, no primeiro caso, eu tenho simplesmente aqui uma arrematação em asta pública, né? Um leilão. O edital do leilão não falou nada, gente, sobre tributo, falou nada. Se ele não falou nada, eu vou responder até o valor da arrematação. Então, no primeiro caso do leilão, eu não respondo pela diferença de 300 mil. Mas, se o edital daquele leilão falar assim, presta atenção, você quer participar do leilão? Quero. Então, o edital, ele traz as regras do leilão, certo? Dentro do edital, ele fala assim, quem participar desse leilão, se eventualmente arrematar um imóvel, vai ter que pagar o valor da arrematação mais eventual diferença de tributo. Concorda que aqui ele traz uma situação que é diferente da primeira? O edital do leilão expressamente diz que você vai ter que pagar a arrematação mais tributo. Nesse segundo caso, eu teria que pagar a diferença de 300 mil? No segundo caso, sim. Por quê? Lilian, porque isso aqui é o edital. Você participa do edital se você concordar com as regras. E as regras vieram aqui, expressas. Se você não quiser pagar pela eventual diferença do tributo, você não participa desse leilão, você participa do próximo. Fechou? Essa foi a primeira responsabilidade que a gente viu, então. A próxima, a gente vai ver em 2 minutos, porque a lógica é muito parecida. A lógica aqui agora é a da responsabilidade por aquisição, quando eu não tenho bem imóvel, mas eu tenho bens móveis. Porque essa que a gente estudou, do 130, é para bens imóveis. A do artigo 131, inciso 1º, do CTN, é para bens móveis. Olha lá o que fala o 131, inciso 1º. São pessoalmente responsáveis. Pode pôr na tela, por favor. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Pessoal, qual que é a principal diferença entre o 131, inciso 1º, e o 130 que a gente estudou? 130 é para bem imóvel, 131 é para bem móvel. Como é muito parecido, o próprio STJ já falou o seguinte: as exceções que eu tenho previstas para o artigo 130 do CTN, eu vou aplicar para esse daqui, para o 131, inciso 1º. Diferença básica: 130 é imóvel, 131, inciso 1º é móvel. Tranquilo? Próxima responsabilidade. A próxima é a responsabilidade por sucessão, causa, mortes. 131, inciso 2º e 131, inciso 3º do Código Tributário Nacional. A ideia aqui, então, é, quando alguém morre, quem responde pelos tributos devidos? Para que a gente entenda isso aqui, vamos fazer uma linha do tempo da vida do morto, da vida do decujus, para que fique mais fácil. Olha só, vamos imaginar mais uma vez o Astolfo, que tem um pedacinho da vida do Astolfo. Astolfo estava bem em 2017, aí depois veio 2018, 2019, 2020, 2021. Astolfo estava bem, estava vivo, estava ótimo. Só que aqui, entre 2018 e 2019, eu tive o evento morte do Astolfo. Morreu. Entre 2018 e 2019. Aí, todo mundo já querendo rápido ver a questão de partilha e inventário. Antes mesmo de terminar 2019, eles cumpriram o prazo lá no direito civil e entraram com a ação de inventário. Só que o Astolfo deixou 2 herdeiros. Ana e João. Só deixou esses 2 herdeiros. O único patrimônio que Astolfo tinha era uma casa e um dinheiro no banco. Esse era o patrimônio. Então tá. 2019, 2020, tramitou o inventário, até que aqui
eu tive partilha desses valores, desse patrimônio dele. De modo que a Ana ficou com a casa e o João ficou com o dinheiro porque eles equiparavam. Ok? Eu quero que a gente identifique nessa linha do tempo quem é responsável, quem é contribuinte de cada um dos eventos. Como que a gente vai fazer isso? A lógica do código fala o seguinte. Olha o 131, inciso 3º. Primeiro vamos começar com o inciso 3º. São pessoalmente responsáveis o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujos, até a data da abertura da sucessão. Ô, gente, o Brasil adota o princípio de Sezine. Então, lá no direito civil, qual que é o momento que eu tenho, né, a transferência da propriedade daqueles bens ali, do patrimônio do Astolfo? Momento da abertura da sucessão, eu já presumo que todo mundo aceitou. A não ser que alguém fale, eu não quero. Não é assim que funciona? Então tá. A lógica aqui, então, é a seguinte. Quando a pessoa morre, eu tenho aquele conjunto de bens dela, denominado espólio, né? Eu tenho o espólio ali. A lógica é, a partir do momento da abertura da sucessão, que é quando eu tenho a transferência ficta, né, para aqueles herdeiros e afins, o espólio já começa a responder como responsável tributário pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão? Evento morte. Olha o 2. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro são responsáveis pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação. Limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meiação. Porque ninguém, graças ao Senhor bom Deus, herda dívida aqui, por enquanto, né? No direito brasileiro, no nosso ordenamento. A gente vai herdar, a gente vai responder por alguma coisa no limite do quinhão que foi recebido. Então, com base nisso, vamos pensar aqui comigo. Vamos identificar as figuras de contribuinte e responsável. 2017, Astolfo estava vivo. Vamos pensar aqui, ó, já que ele tem uma casa que vai ter IPTU todo ano, tá? Um, 2, 3, 4 e 5. 2017 ele estava vivo, gente? Então ele realizou de forma pessoal e direta o fato gerador desse IPTU? Então, em 2017, quem é contribuinte do IPTU? Astolfo. Tá, o IPTU ele incide no início do ano. 2018 ele estava vivo? Tava, não estava? Até o início do ano que ele estava vivo. Morreu no meio do ano, mais ou menos, né? Então, até 2018, quem é contribuinte do IPTU? Astolfo. E se Astolfo tiver morrido e não pagou nem o IPTU 2018, nem o IPTU 2017? Quem responde por esses débitos na figura de responsável tributário? O espólio. Porque, olha o inciso 3º. O espólio vai ser responsável pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Então, aqui, ó, eu tenho a data da abertura da sucessão. Até a data da abertura da sucessão, quem é responsável tributário pelo IPTU 1 e 2? O espólio. É o espólio. Certo? Depois da data da abertura da sucessão, Astolfo existe? Não, ele morreu. Tem como Astolfo ser contribuinte? Daqui para frente? Tem como Astolfo ser responsável? Então você esquece o Astolfo aqui. Peraí. Quem está realizando o fato gerador desses aqui, ó, de forma pessoal e direta, IPTU 3 e 4? Quem que existe aqui no momento que eu tenho esse inventário tramitando? O espólio, concorda? Então, quem é contribuinte do IPTU 3 e do IPTU 4, porque realiza de forma pessoal e direta o fato gerador desses IPTUs? O espólio. Vocês não podem decorar, tá vendo? Você fala assim, o espólio vai ser responsável. Não, nem sempre. Vai ser responsável pelos tributos devidos até a data do evento morte. Porque depois, gente, o espólio é contribuinte. Então, você não pode decorar, você tem que pensar a linha do tempo. Tá, suponhamos que seja realizada a partilha e não foi pago IPTU 3 nem IPTU 4 pelo espólio. Tem alguém que eu posso colocar na figura de responsável tributário dentro da lógica da sucessão causa mortes? Tem as pessoas que estão recebendo, né? O cônjuge meieiro, os herdeiros, sempre no limite, sempre na medida do seu quinhão. Então, quem que eu posso colocar aqui como responsável tributário se o espólio não pagar? Essas pessoas. O cônjuge meieiro e os herdeiros.
sempre no limite do quinhão que foi recebido por cada um deles. Depois da partilha, concorda que eu já tenho novas pessoas proprietárias das coisas? Depois da partilha, a Ana ficou com a casa e o João ficou com o dinheiro. Depois da partilha, então, quem é contribuinte desse PTU 5, gente? Ana. Daqui para frente, eu falo em responsabilidade por sucessão causa-mortes? Não mais, porque eu já tive a partilha ou a adjudicação, se for o caso de uma pessoa só. Tá claro? Isso é a responsabilidade causa-mortes. Tá vendo que em momento nenhum eu falei de inventariante? De propósito, porque via de regra o inventariante responde na sucessão causa-mortes? Via de regra, não. Via de regra, quem tem responsabilidade tributária é o espólio ou o cônjuge meieiro e os herdeiros. O espólio, gente, ele só vai responder nos casos ou de uma omissão legalmente relevante, ou seja, ele tinha que agir e não agiu, ou quando ele tinha que agir e agiu errado. Então, numa sucessão normal, onde não tem erro, onde não tem uma omissão legalmente relevante, o inventariante responde? Não. Ele só responde, gente, no caso de, ter praticado uma omissão relevante, ele tinha que fazer alguma coisa e não fez, obviamente relacionado com o direito tributário, ou ele tinha que ter feito e fez, mas fez errado. Isso, então, essa observação do inventariante é que, como regra, ele não está aqui dentro. Como regra, ele não responde aqui. Ele só vai responder no caso do artigo 134. Olha lá, a gente vai estudar daqui a pouco 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis. Olha o inciso 4º. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Então, o inventariante só vai responder nos termos do 134, inciso 4 do CTN. Ou seja, ele tinha que agir e não agiu, ficou quieto, teve uma omissão relevante, aí ele vai ser responsável pelos tributos devidos pelo espólio, ou ele tinha que ter agido, agiu e agiu mal. Nesse caso, ele vai ser responsável pelos tributos devidos pelo espólio. Tá claro? Via de regra, então, numa situação em que eu não tenho uma omissão relevante e que eu não tenho uma atuação do espólio nesse caso, o inventariante vai responder? Não, via de regra responde o espólio e os seus herdeiros e o cônjuge meieiro. Tranquilo? Vamos para 132 agora. É a nossa quarta responsabilidade. Quarta, artigo 132 do CTN. Responsabilidade por mutações empresariais. Gente, essa aqui é extremamente lógica. A ideia aqui é o seguinte: qualquer mutação, qualquer alteração empresarial que eu tiver, a lógica é que o fisco vai atrás daquele que resultar daquela operação. Essa é a lógica. Vamos dar uma olhada nesse artigo, porque esse aqui, quando cai bem a redação. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Ou seja, quem resulta, responde. Olha o parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração ou respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou firme individual. E a mesma lógica se aplica para o sócio que permanece na exploração da atividade da pessoa jurídica. Então, olha só. Se eu tiver, por exemplo, uma situação de incorporação, como que eu posso aqui desenhar uma situação de incorporação? A mais B vira A. Concorda que B sumiu?
B foi incorporado por A. Mas e se B devia tributo, o tributo morreu com B? Claro que não. Porque a lógica aqui é a seguinte: quem resulta responde pelos débitos tributários de quem deixar de existir até a data daquela operação. Se a data da operação aqui aconteceu em novembro de 2018, todos os débitos tributários anteriores a novembro de 2018, A vai ser responsável tributário por eles. E depois da data? Depois ele é contribuinte. Não é muito lógica essa daqui? Se eu tenho, por exemplo, uma transformação. Como assim transformação? Sei lá, era SA, virou limitada. Olha, essa nova vai ser responsável pelos débitos da anterior. Se eu tenho uma fusão, sei lá, A mais B vira C. C responde como responsável tributário pelos débitos anteriores à data daquela operação. Se eu tinha uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica foi extinta, e aí eu tenho sócio remanescente, ele fala assim, eu sou muito esperto, eu vou continuar a exploração daquela atividade sob outra firma individual agora. Vou mudar de nome, vou continuar. Vai, que lindo. Você vai ser responsável pelos débitos da anterior. Porque senão era muito fácil acabar com a atividade no Brasil para acabar com o tributo. Você mudava de nome, você fazia uma operação empresarial. Então a lógica aqui não é essa. Quem resultar vai responder. Tá, mas vai responder pelo quê? Será que nesse caso a pessoa que resulta responde só pelo tributo? Pelo tributo e multa? Como é que fica isso daqui? Existe uma súmula do STJ, que é uma súmula que a primeira fase da OAB gosta bastante dela, que é a súmula 554 do STJ. Olha lá na tela, em amarelinho. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas, referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Multa moratória é multa de atraso. Pagou com atraso, vai pagar com multa de mora. Multa punitiva é a multa da sonegação, por exemplo. Você foi pego sonegando? Foi. Então tá. Então eu vou te aplicar uma multa de 75% do valor do tributo. Se houver embaraço ou fiscalização, ela vai para 150. Se houver qualquer tipo de dolo, fraude ou, situação, ou simulação, ela pode ir para 225 na esfera federal. Então ela é muito mais pesada. Então, observação. Súmula 554 do STJ. Responde pelos tributos e responde pelas multas, tanto moratórias quanto punitivas. Beleza? Pode deixar aqui enquanto eu apago o lado de lá, para a gente ir para mais um caso de responsabilidade. Esse próximo caso tem muito tempo que não cai. Então, pode ser que seja cobrado, principalmente fazendo uma vinculação com direito empresarial, falando aí do tema falências. Olha que delícia, misturar empresarial com tributário, né? Aí a gente tem a melhor situação de todos os alunos da primeira fase da OAB, né? São as matérias geralmente mais amadas por vocês, empresarial e direito tributário. Pelo menos empresarial é o Júnior que dá, né? Júnior é um fofo, né? Ele é muito bonitinho. Ele é muito fofinho. Ele tá me cobrando um bolo, tem anos. Eu falo, gente, eu vou ter que pegar um bolo e enfiar dentro da boca do Júnior, porque ele não para de pedir bolo. Porque o que aconteceu? Eu tenho 2 gatos, né? Meus gatos embolaram um enfeite meu que tinha lá em casa. Sabe aquele enfeite de bolinha que fica fazendo assim? Eles acharam o máximo brincar com aquilo, brincaram com aquilo, embolaram tudo. Eu não tenho paciência para desembolar aquilo. A professora de medicina legal aqui do curso tem a gasola. E a Luciana é tão esfomeada quanto eu. Então eu virei para ela e falei assim, ô Lu, se você desembolar, eu te dou um bolo. Ela, me dá aí que eu desembolo isso agora. E de fato, ela desembolou em 10 minutos por causa do bolo. Aí eu tive que trazer um bolo para ela, e trouxe o bolo da Luciana. Aí o Caio, do marketing, falou assim, também quero bolo. Eu falei, tá bom, eu trago um bolo. Aí trouxe um bolo pro Caio. Aí virou festa, todo mundo achou que eu era doceira, boleira, que eu tenho que trazer bolo para todo mundo nesse curso.
Aí o Júnior agora falou assim, tudo bem, porque o Júnior, tadinho, chegou aqui para comer bolo. Aí ele chegou tarde e não conseguiu um pedaço do bolo da Luciana. Aí no dia seguinte ele chegou tarde e não conseguiu um pedaço do bolo do Caio. Aí ele só foi colecionando, né, essas frustrações dele. Ele falou assim, agora eu quero um bolo. Cismou que eu tenho que trazer um bolo para ele agora. Né? Então vamos ver, o dia que eu vou ter tempo, o dia que eu vou ter disposição para trazer um bolo para o Júnior. Só porque ele é professor de empresarial. Faz a gente entender aquela coisa. Vamos juntar isso aqui então. A gente está na quarta responsabilidade, né? Quinta, 133 do CTN. Responsabilidade por aquisição de fundo de comércio. Presta atenção aqui. Aqui eu preciso que você preste atenção. A lógica que está por trás dessa responsabilidade é teoria da aparência. De acordo com essa teoria da aparência, parece que é a mesma coisa que está ali naquele lugar em virtude dessa aquisição de um fundo de comércio. Como assim, Lília? Exemplo. Imagina que o Supremo aqui, o Supremo TV, resolveu alienar o seu fundo de comércio para outro cursinho, para o cursinho X, sei lá. Mesmo ramo de atividade. O cursinho falou assim, poxa, vai ser uma ótima eu pegar esse fundo de comércio do Supremo, porque já tem tudo montado, eu já tenho ponto, eu já tenho cadeira, eu já tenho quadro, vai estar sensacional. Eu tenho um nicho de mercado que ele está deixando, vai ser maravilhoso. Tá. Então, concorda que aqui o meu alienante, que é o Supremo, e o meu adquirente, que é o cursinho X, eles exploram a mesma atividade. Se você sai de casa e fala assim, eu quero comprar um curso jurídico. Você chega aqui na porta e você fala, vou lá no Supremo TV. Aí você chega aqui na porta, não está escrito mais Supremo TV, está escrito cursinho X. Você fala, deve ter mudado de nome. Aí você entra. Você consegue sair de lá com o curso que você buscava. Tem como você confundir? Tem, não tem? Mesma atividade. A teoria da aparência justifica que, nesse caso aqui, então, a responsabilidade do meu artigo 133 do CTN. Tá claro? E se eu mudo a atividade? Agora eu falo o seguinte. O Supremo resolveu vender, resolveu alienar seu fundo de comércio. Só que agora, no meu exemplo 2, eu tenho o Supremo TV aqui. Ele alienou o fundo de comércio dele para um lugar em que vai funcionar uma pastelaria. Você sai de casa e fala, eu vou comprar um curso jurídico. Você chega no lugar e fala, uai, tem pastel. Tem como você confundir? Gente, nem se você estiver muito louco, você não confunde. Porque não tem nada a ver. Você pode sair mais feliz da pastelaria, né? Mas você não tem como confundir. Não tem condição. Então, aqui, eu tenho como aplicar a teoria da aparência? Então, aqui tem responsabilidade por aquisição de fundo de comércio? Não. Então, presta atenção. Qual que é o critério que eu vou utilizar para verificar se vai ter responsabilidade por aquisição de fundo de comércio ou não? A atividade de alienante e adquirente tem que ser a mesma. Porque se a atividade for a mesma, chega junto. Se a atividade for a mesma, eu posso aplicar teoria da aparência. Se eu posso aplicar a teoria da aparência, justifica a imputação dessa responsabilidade para o adquirente. Então, olha só. Se houver aquisição desse fundo de comércio por alguém que tem que explorar a mesma atividade do alienante, tem responsabilidade? Tem. Como que ele vai responder? Depende. O que eu sei é que tem. Se a atividade for a mesma, gente, tem responsabilidade. Agora, como? Como o adquirente responde? Depende. A gente adora responder depende no direito, né? Depende. Depende do quê? Da forma como o alienante se comportar. A lógica aqui é o seguinte, gente. O fisco, ele deu um tempo para que esse alienante
possa começar qualquer outro negócio. Depois desse tempo, o fisco não vai ficar procurando os antigos donos desse Supremo para imputar responsabilidade para eles, não. Aí vai ser um problema de quem comprou. Qual que é a lógica aqui, então? O adquirente pode responder integralmente pelos débitos tributários, no meu exemplo do Supremo, ou subsidiariamente com ele. Quando a gente fala que a responsabilidade é subsidiária, subsidiariamente é com benefício de ordem. O que é benefício de ordem? Primeiro cobra do Supremo. Se o Supremo não pagar, você vem em mim. Isso é subsidiária. Como regra, a responsabilidade no direito tributário não é subsidiária, ela é solidária, como regra, ok? Então, ó, integralmente. Se o alienante cessar suas atividades. O pessoal do Supremo vendeu, gente, e falou assim, cansei desse negócio de ficar administrando coisas, ficar administrando uma pessoa jurídica, isso dá muito trabalho. Eu agora vou viver de renda, vou viver com meus pezinhos para cima. Ele cessou as suas atividades. É fácil achar esses sócios, então, se eles cessam a atividade? Não, né? Então, por isso, quem comprou responde sozinho, integralmente. Se o alienante, aqui que eu preciso da sua atenção, se o alienante iniciar qualquer outra atividade após 6 meses da data da alienação, quem comprou responde sozinho. Como assim? Os donos do Supremo falaram o seguinte, não quero mais brincar de mexer com mais nenhum tipo de negócio. Vou sair da pista. Encerrou, responde sozinho quem comprou. Só que 7 meses depois, ele fala assim, bobagem, gente. Por que a gente não abre um açougue? Vamos abrir um açougue. Vamos. Se ele reabriu qualquer outra atividade 6 meses depois, é como se, para o fisco, é como se ele tivesse fechado. Por quê? O fisco fala o seguinte, eu vou te procurar, antigos donos do Supremo, pelo prazo máximo de 6 meses. Por 6 meses eu vou ficar te procurando. Eu vou lá na junta comercial, eu vejo se você registrou alguma outra atividade, se tiver eu imputo para você. Depois de 6 meses, eu cansei de brincar. Aí é problema de quem comprou. Então, se ele abre qualquer outra atividade após 6 meses da data da alienação, para o fisco é como se tivesse fechado. E aí quem comprou responde sozinho. Mas, se o alienante continua ou inicia a exploração de qualquer atividade até 6 meses da data da alienação, aí a responsabilidade vai ser subsidiária. Primeiro você cobra do Supremo, o Supremo não pagou, aí você vem em mim. Então, presta atenção. Se o Supremo abre um açougue antes de 6 meses da data da alienação, como que vai ser a responsabilidade? Primeiro o Supremo, depois cursinho X, responsabilidade subsidiária. Se ele abre o açougue após 6 meses, como é que fica? Quem comprou responde? Sozinho. Você, como advogado, vem o alienante, vem o Supremo, te consulta. O que eu faço? Nesse caso, eu quero vender meu fundo de comércio. Existe alguma possibilidade de eu responder pelos meus tributos? O que você vai falar com ele? Sim. Se você vendeu o seu fundo de comércio e continuar a atividade que você tinha, ou começar qualquer outra antes de 6 meses, você responde junto com quem está comprando. Agora, bobo, se você esperar 6 meses, você espera 6 meses, um dia depois você reabre outra, é problema só de quem comprou. Ô, gente, tem crime aqui? Não, ué. Não. Isso é planejamento. Tem crime aqui não, ué. Porque a própria lei coloca esse prazo. Vamos conferir isso na legislação para você entender por que esse após 6 meses se equipara a ter fechado. Olha lá. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração. Esse e continuar a respectiva exploração aqui é para ver se quem compra e quem vende tem a mesma atividade. Se tiver, teoria da aparência, se tiver, tem responsabilidade.
Então, se continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato. 1. Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. 2. Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade, no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Lilian, aí não está falando nada de após 6 meses. É uma interpretação a contrário senso. Se ele encerrou suas atividades, mas reabriu qualquer outra antes de 6 meses, responsabilidade subsidiária. Se ele reabre após 6 meses, é como se ele tivesse fechado para o fisco. Por isso que se ele reabrir qualquer outra após 6 meses da data da alienação, assim como se ele encerrar suas atividades, quem comprou responde sozinho. Tranquilo? Podemos continuar? Oi? Entra bastante no empresarial. Podemos? Olha só. Essa primeira parte aqui já foi cobrada, na primeira fase do exame de ordem. Cobrou assim. Olha como é que não dava para você errar. Pizza Já comprou pizza aqui. Para que falou que Pizza Já comprou pizza aqui? Pra você ver que era a mesma atividade. Se Pizza Já compra pizza aqui, tem responsabilidade? Tem. Aí você tinha 2 assertivas que falavam responde e 2 que falavam não responde. Você já excluía as 2 que falavam que não tinha responsabilidade. E aí agora eu não me lembro bem qual que era a questão, tá? Se era antes ou depois. Mas enfim, vamos colocar aqui que a questão falou que Pizza Já, que a pizza aqui continuou outra atividade após 6 meses. Se ela continuou outra atividade após 6 meses, quem comprou responde integralmente. Então, você tinha 2 assertivas. Uma responde à responsabilidade integral e outra falando que a responsabilidade era subsidiária. Entenderam? Bem tranquila. Onde é que entra aqui um paralelo com a falência? Quando veio a nova lei de falências, a Lei 11.101, o Código Tributário teve que ser atualizado para pegar a nova lógica, a nova ideia da lei de falências e trazer para a lógica, para a esfera do direito tributário. A nova lógica da lei de falência, a gente foi tentar recuperar empresas e afins. Não é bom para ninguém a falência. Não é bom para ninguém. Não é bom para o direito do trabalho, não é bom para o direito tributário, não é bom para o direito social, não é bom para ninguém. Então, o objetivo é tentar recuperar. Só que pensa comigo. Se uma empresa está falida, falência, ou se ela tem uma unidade em recuperação judicial, o que ela mais tem? Uai, débito. Se ela está falida ou em recuperação judicial, ela acumulou débitos, dentre eles de natureza tributária. Aí imagina que o Supremo TV resolveu falir, é ótimo, faliu, né? Porque ninguém resolve falir, faliu, está em falência, está em processo de falência. Aí vem o cursinho e fala assim, nossa, eu queria muito comprar, mas eu não vou comprar porque eu tenho a mesma atividade. E tendo a mesma atividade, em regra, eu respondo. Você, em sã consciência, vai comprar uma empresa falida para responder pelos débitos dela? Só se você for retardado. Se você não tem o que fazer com dinheiro, deixa eu pegar aqui e acabar com a minha vida. Fora isso, ninguém compra não, gente. Qual foi a lógica do código, então? Para estimular a venda de processos de empresas falidas ou em recuperação judicial, ou de unidades em recuperação judicial, o que o código falou? Se você comprar na falência, eu não vou atribuir para você responsabilidade tributária. Entenderam? Então, ó, na falência, sendo a mesma atividade, presta atenção que é como regra. Como regra, na falência, quem compra, mesmo tendo a mesma atividade, não responde. Qual que foi o objetivo? Estimular a venda de empresas falidas ou de unidades em recuperação judicial. Porque se não houvesse essa benesse, ninguém comprava e aí você não tinha o atendimento do novo fim que foi colimado pela lei, pela nova lei de falências, que é a recuperação daquele estabelecimento. Tá claro? Vamos conferir isso aqui, ó. Parágrafo 1º do 133. O disposto no caput desse artigo, ou seja, a imputação de responsabilidade, não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência, de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Então, regra aqui na falência.
Se comprou na falência, se comprou em recuperação judicial, não há responsabilidade do artigo 133. Só que o código teve que pensar na figura do esperto. Por quê? Qual é o grande problema do esperto? O grande problema do esperto é que ele acha que só ele é esperto. Só o pai dele faz filho esperto, o resto é retardado. Aí o esperto pensa assim, já sei, eu sou genial. Eu fali minha empresa, eu sou sócio da empresa, eu fali minha empresa. Vou pedir meu primo para comprar para mim na falência, porque aí não, ele vai comprar na falência, não responde, fica tudo em casa, eu volto até a administração da minha empresa. Olha que sensacional. Só que aí, nesse caso, concorda que você está utilizando a legislação para claramente fraudar o recebimento dos créditos tributários? Aí a lei teve que pensar na exceção da exceção. Porque, olha só, na falência eu tenho uma exceção. Na falência não há responsabilidade. Mas, se quem comprar, isso aqui a gente está falando dentro da falência ou da recuperação judicial. Se quem comprar for, olha lá o parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º do artigo, ou seja, não aplica essa exceção de não ter responsabilidade na falência, quando o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido em recuperação judicial. Claro, porque aqui, se você faz isso, se você deixa o sócio ou uma sociedade por ele controlada comprar, concorda que ficou na mão de quem estava antes? Não é esse o objetivo. O objetivo é passar esse negócio para a mão de outra pessoa para que essa outra pessoa recupere aquele negócio. Então, se eu estiver falando de sócio ou sociedade controlada pelo falido, se for essa pessoa que comprar, aí tem responsabilidade? Tem. Porque senão é claramente o intuito de fraudar a minha legislação tributária. 2. Se quem comprar for parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido, ou em recuperação judicial, ou de qualquer dos seus sócios. Então, gente, parente em linha reta aqui dos sócios, ó. Parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, até o 4º grau. Então, seu primo é 4º grau, não é? Seu primo pode comprar? Seu tio, seu sobrinho, 3º grau, pode comprar? Não. Poder pode, né? Mas vai comprar tendo responsabilidade. E, por fim, o CTN traz uma expressão bonita para a gente, olha lá. Se quem comprar for identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial, com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Quem que é esse agente do falido aqui? O agente do falido vai ser o laranja. É um nome bonito para laranja. Você pegou uma pessoa aleatória e falou assim, compra lá para mim. Você pegou um empregado seu, falou, compra para mim. Isso é muito comum. Isso aconteceu num caso que julgou lá no Conselho de Contribuintes um dia desses. Eu faço parte do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. A gente julga os processos administrativos do Estado. O que aconteceu? A empresa era um posto de gasolina, e aí ele estava em recuperação judicial, tinha uma unidade do grupo em recuperação judicial, aí um frentista comprou essa unidade. Problema nenhum o frentista comprar, só que ele não tinha a menor capacidade contributiva para comprar aquela unidade. Então, claramente, a gente viu que era um laranja, era um agente do falido. Praticamente, o patrão obrigou ele a figurar como dono daquela operação, para quê? Para que houvesse responsabilidade aqui, para que não houvesse a responsabilidade naquela operação. Claramente, a operação foi anulada. Só que o que é mais difícil aqui é o seguinte, qual que é mais difícil para o fisco notar, para o fisco provar? O laranja, mas se ele provar, como nesse caso que eu te falei, aí, obviamente, vai haver a responsabilidade tributária. Beleza? Eu acho que se cair essa responsabilidade, cai o artigo 133 na falência. Por conta dessa possibilidade que eu tenho agora, melhor dizendo, dessa nova característica da prova da OAB, de ser cada vez mais interdisciplinar, e é uma grande oportunidade que ela tem para fazer um paralelo do direito tributário com o direito empresarial. Beleza? Então tá ótimo. Vamos para a próxima responsabilidade. É o 6º caso agora, né?
responsabilidade de terceiros. Artigo 134 do CTN. Pessoal, a doutrina critica muito esse nome aqui, ó. Porque ela fala responsabilidade de terceiros. Quando a gente começou a aula, eu comecei definindo responsável tributário para vocês. Eu falei o quê? Que responsabilidade envolve sempre um terceiro. Então, por definição, responsabilidade é sempre de um terceiro. Mas se a sua prova te perguntar sobre responsabilidade de terceiros, ela está querendo falar sobre o artigo 134 do Código Tributário Nacional. O que é mais importante aqui? Existem aqui algumas situações em que eu tenho um determinado vínculo civil do contribuinte com o responsável tributário. Existe esse vínculo civil. Em virtude desse vínculo civil, a lei determina que esse terceiro vai ter que responder na figura de responsável tributário. Aqui, eu preciso que você tome muito cuidado com o enunciado. Se o enunciado está cobrando o que está escrito na lei, ou se ele está cobrando o entendimento do STJ. Porque olha só, olha como o código foi mal redigido aqui. Olha o que ele fala, lá na tela. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. O que quer dizer isso? Que primeiro você vai tentar receber do contribuinte, não é? No caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte, só se ele não pagar, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem, ou pelas omissões que forem responsáveis, e aí ele sai elencando uma série de pessoas. Presta atenção aqui. Quando o código fala, primeiro você vai cobrar do contribuinte. Não conseguiu receber do contribuinte, não? Não. Então aí você vai no responsável. Por definição, de acordo com a doutrina, isso é um tipo de responsabilidade subsidiária ou solidária? Subsidiária, concorda? Primeiro você está cobrando de um, para depois cobrar do outro. Se existe isso, isso é o benefício de ordem. Havendo benefício de ordem, eu estou diante de uma verdadeira responsabilidade subsidiária. Só que olha o que o código escreveu. Respondem solidariamente. O código chamou de solidariamente. Pelo amor de Jesus, caiu na sua prova, copiado e colado esse artigo solidário. Você vai brigar com o enunciado? Falar que ele está errado, porque o entendimento do STJ é outro? Olha o que o enunciado quer de você. Ô, gente, toda vez que uma banca copia e cola um dispositivo legal, dificilmente aquilo ali vai ser anulado. Isso já caiu em prova de auditor, de Secretaria da Fazenda Estadual. Caiu exatamente assim, eles trocaram a palavra solidariamente por subsidiariamente. O cara que sabia mais, problematizou a questão. Porque ele falou, agora está certo. É subsidiariamente mesmo, consertaram o código. A questão foi dada como errada. Por que a questão foi dada como errada, escrito subsidiariamente? Porque no código está escrito solidariamente. A banca anulou? Não anulou. O que ela falou? Copiei da lei. Questão copiada e colada da lei é uma questão que a gente fala que está blindada. Blindada de recurso. É muito difícil a banca voltar atrás, gente. Por mais absurdo que seja, é difícil a banca voltar atrás. Então, cuidado. Copiou e colou. Isso aqui você vai falar que está errado, gente? Olha o enunciado, por favor. Pediu lá, nos termos do CTN, copiou e colou, está certo? Está certo. Agora, o que o STJ fala? O próprio STJ falou, peraí, ué. Se você primeiro tem que cobrar do contribuinte para depois cobrar do responsável, então é claro que isso aqui é um tipo de responsabilidade subsidiária com benefício de ordem. Agora, suponha o caso do menino aí, que é o inciso primeiro, os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. A criança, via de regra, tem 2 genitores. Tudo bem, existem algumas situações em que pode ter mais, mas enfim, numa situação excepcional. Via de regra, a criança tem 2 genitores. Tentou cobrar da criança, é claro que a criança vai conseguir pagar? Não vai. Aí você vai cobrar de quem? Dos pais. Aí, entre os pais, haverá responsabilidade solidária? Sim. Entenderam? Foi isso que o código quis falar, só que ele foi mal redigido. Entre os dois, por exemplo, eu tenho um filho. Eu e Graciano temos um filho. Não temos, graças a Deus, que eu não quero criança agora. Quero criança um dia, mas não quero agora. Temos um filho. O menino não vai pagar. Eu e Graciano seremos responsáveis solidários pelo débito daquela criança.
O que quer dizer isso, Lília? Essa responsabilidade solidária entre vocês dois. Físico pode cobrar tudo só de mim? Físico pode cobrar tudo só do Graciano? Físico pode cobrar tudo de nós dois, porque nós dois respondemos integralmente por aquele crédito tributário de forma solidária. Entenderam a lógica? Beleza. Aqui, eu não vou ficar lendo esses incisos com vocês, para que não fique enfadonho, mas a lógica é, vou pegar alguns, para que vocês vejam aí que existe um vínculo civil. Olha lá, pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. O inventariante, que foi a situação que a gente salientou lá atrás, ele só vai responder, então, se ele tiver essa omissão ou no caso de uma ação dentro da lógica do 134. Olha o 6, que interessante. Tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles em razão de seu ofício. Tenta num cartório fazer o registro, fazer qualquer coisa dentro de um cartório que envolva pagamento de tributo. Não mostra o comprovante de pagamento de tributo, não, para você ver se você faz. Você faz? Faz. Ô, gente, por que o tabelião é tão rígido com relação a isso? Se ele não for, quem responde pelo seu tributo, que ele deixou passar batido? Ele. Responsabilidade dele. Um juiz, já viu algum juiz na vida dele homologar uma partilha, homologar uma adjudicação, sem comprovante de pagamento de todos os tributos que envolvem aquilo ali? Você não vai ver. Porque senão o juiz responde como responsável tributário. Entenderam a lógica? Só que aqui é um pouco diferente daquelas situações que eu tenho atividade empresarial, do 132 e do 133. Nesses dois, a gente viu que se aplica a súmula 554 da STJ. Naqueles dois, do 132 e do 133, quem responde, responde por tributo, por multa moratória e por multa punitiva. Aqui não. Olha o parágrafo único. O disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidade às de caráter moratório. Então, aqui, ó, o responsável tributário vai responder por multa? Vai, mas só a multa de mora. A punitiva, não. Beleza? Vamos para a nossa última responsabilidade, que tem muita chance de cair. Artigo 135 do CTN. Pessoal, essa responsabilidade aqui é muito séria, porque é uma responsabilidade pessoal. O que é uma responsabilidade pessoal? Eu respondo com o meu patrimônio próprio. Então, ela é muito séria. Olha lá a redação do artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Então, olha só. Como ela é muito séria, ela tem algumas exigências que devem ser respeitadas para que aquelas pessoas respondam, chega em mim, para que aquelas pessoas respondam com o seu patrimônio pessoal. Quais são essas exigências? Essa pessoa tem que ter agido com excesso de poderes ou ela tem que ter cometido uma infração à lei ou ao seu contrato, estatuto social. Como ela é muito séria, para que eu impute essa responsabilidade para essa pessoa responder com seu patrimônio próprio, com seu patrimônio pessoal, ela tem que ou ter agido com excesso de poder, ou ter infringido lei, ou o contrato social dela, daquela pessoa jurídica, ou o estatuto social dela. Se isso acontecer, ela responde com seu patrimônio pessoal. Quem são essas pessoas? Olha lá. As referidas no artigo anterior, os mandatários, prepostos e empregados, e é o inciso 3 que cai. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Sabe como que esse inciso 3 cai? Com a palavra sócio. É isso aqui que cai. Então, ó, quem responde? Todas aquelas relacionadas no artigo 134, mandatário, preposto, empregado ou sócio. Qual sócio? Pensa comigo. Nós temos, por exemplo, a figura do sócio cotista. Nós temos a figura do sócio administrador. Qual sócio toma decisões em nome da pessoa jurídica? O cotista ou o administrador? O administrador. Concorda que é só o administrador que consegue agir com excesso de poder ou com infração à lei, contrato social ou estatuto?
Então, qual é o sócio que vai poder responder aqui de forma pessoal, de acordo com o 135? O administrador. Aquele sócio que tem poder de gestão, porque somente o sócio que tem poder de gestão é que vai ter a possibilidade de tomar decisões em nome da pessoa jurídica. E assim fazendo, ele vai poder agir com excesso de poder ou com infração à lei ou ao seu estatuto. O sócio cotista, gente, não toma decisão, não. Ele aceita o que vier. Então, pode colocar o sócio cotista aqui, respondendo pessoalmente? Não tem exigência de ele ter praticado excesso de poder ou infringido lei, estatuto? Então, o cotista não responde aqui. É aquela pessoa que tem poder de gestão. Ah, Lilian, você colocou sócio, mas pode ser que seja uma pessoa contratada, um gerente, contratado com poder de gestão. Entra aqui? Entra. Não é necessariamente só o sócio, é a pessoa que tem poder de gestão. Porque essa pessoa que tem poder de gestão vai poder tomar qualquer uma determinada providência em nome da pessoa jurídica e, quando assim o fizer, poderá agir com excesso de poder ou com infração à lei, contrato social ou estatuto social. Tá claro? Tem duas súmulas muito presentes. 430 e 435 do STJ. Uma fala um caso de possibilidade de redirecionamento para o sócio-gerente. A outra fala um caso que não pode. Olha o tanto que o fisco é esperto, gente. O fisco é muito esperto. O raciocínio dele foi muito inteligente. Lembra aqui, vamos relembrar o que eu preciso para poder cobrar um crédito tributário. Primeira coisa que eu preciso para cobrar um crédito tributário é que uma lei traga a sua hipótese de incidência em abstrato. Se eu realizo aquilo que está na lei, nasce quem? Fato gerador daquele tributo. Do fato gerador decorre a obrigação tributária. O fisco realiza o lançamento tributário e transforma a obrigação em crédito. O fisco me notifica para o pagamento. Eu posso pagar, eu posso não fazer nada, eu posso apresentar defesa e por aí vai. O que é importante? Que a linha do tempo do direito tributário ela sempre vai começar necessariamente com uma lei em sentido estrito, em obediência ao princípio da legalidade tributária, trazendo para mim a possibilidade ali de incidência de um determinado tributo. Olha o raciocínio extremamente inteligente que o fisco construiu. Falou, peraí, se a pessoa, então, agiu descumprindo a lei, ela pode responder de forma pessoal, certo? Se a lei fala que essa pessoa tinha que pagar tributo, por exemplo, a pessoa jurídica tinha que pagar o tributo e ela não pagou, ela descumpriu a lei. Descumprindo a lei, eu quero redirecionar para a figura do sócio. Entenderam? Raciocínio inteligente. Passou? Claro que não. Graças a Deus, isso aqui não passou. O STJ falou o seguinte na súmula 430, na tela. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Por si só, não. Então, a lógica é a seguinte. Devo, não nego, pago quanto puder. Vem cá. Devo, não nego, pago quanto puder. Se eu, então, pessoa jurídica, realizei fato gerador do tributo, não tive dinheiro para pagar, isso é situação suficiente para redirecionar aquela execução fiscal para mim, Lilian, sócia da empresa com poder de gestão? Não. Não é. A 435 traz uma situação totalmente diferente. A 435, a gente fala o seguinte, olha só. Lembra do domicílio fiscal? A gente estudou domicílio fiscal no nosso curso regular. O domicílio fiscal está lá no artigo 127 do Código Tributário Nacional. A regra é que eu escolho o meu domicílio. A escolha pode ser refutada pelo fisco quando embaraçar a fiscalização, ou no caso de ausência de eleição, eu sigo aquelas regras que estão lá no 127. Né? Da pessoa jurídica, vai ser o local de sua sede, pessoa física, local habitual de sua residência, ou do local das suas operações, e pessoas jurídicas de direito público, qualquer uma de suas repartições. Não sendo possível respeitar isso, o local da operação, o local em que aconteceu o fato gerador, enfim. Nós vimos essas regras no 127. Para que eu tenho que ter um domicílio tributário? Para o fisco me achar, quando ele precisar me achar. É para isso que eu tenho domicílio tributário. Se eu, então, mudo o meu domicílio tributário e não informo para o fisco, aí a gente tem um problema. Porque, por exemplo, meu domicílio tributário está lá registrado na junta comercial.
Essa empresa é encontrada no lugar X, que é o domicílio tributário dela. Aí o fisco resolve fazer uma fiscalização em loco. Vai lá no lugar X, não tem ninguém lá não. Ele resolve entrar com uma ação de execução fiscal contra mim. Onde que ele vai me citar? No meu domicílio. Ele vai lá, aí chega o oficial de justiça e fala assim, vim citar a empresa tal. Aí como é que o mandado é devolvido? Perguntou-se nas redondezas onde está a empresa, foi informado que a empresa fechou há mais de 5 anos. E agora ninguém sabe onde que a empresa está. Os sócios da empresa encontram-se em local incerto, não sabido. Vários voltam assim. Ô, gente, quando você muda o seu domicílio fiscal e não informa o fisco, aí você está descumprindo um dever legal. Então, nesse caso, o que a súmula falou? Se eu tentei te achar no seu domicílio tributário e não te achei, eu vou presumir, então, que você dissolveu irregularmente aquela sociedade. A dissolução irregular de sociedade caracteriza infração à lei. Aí, nesse caso, eu vou poder redirecionar a ação para você, sócio com poder de gestão. Porque você, sócio com poder de gestão, você tinha obrigação, você tinha o dever legal de me informar se você tivesse mudado de endereço. Olha a 435, então. Vamos abrir ela aqui. Lógica dela. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Aí, nesse caso, eu posso sim redirecionar a figura para o sócio gerente. Por quê? Nesse caso, eu tive um descumprimento de uma obrigação legal. Então, ó, mero inadimplemento do tributo. Devo, não nego. Pode redirecionar? Não, 430 do STJ. Não te achou no seu domicílio fiscal. Presume-se irregularmente dissolvida. Nesse caso, pode redirecionar para a figura do sócio com poder de gestão? Se for essa irregularidade aqui da dissolução da empresa, deixei de informar meu domicílio fiscal? Aí, nesse caso, pode. Tranquilo, gente? O artigo 136, quando cai literalidade. Olha lá. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ou seja, via de regra, a responsabilidade no direito tributário ela é objetiva. Objetiva. Vem em mim? Ela é objetiva. Ou seja, eu não quero saber, mas é porque isso aqui aconteceu, porque meu cachorro comeu, porque eu passei mal. Ela é, via de regra, uma responsabilidade objetiva. A 137 também traz um caso de responsabilidade pessoal do agente. Mas a diferença do artigo 137 para o artigo 135 é que no 137 eu tenho elemento volitivo, eu tenho dolo, eu tenho culpa. No 135, não. Quando a gente lê o 137, parece que a gente mergulhou no Código Penal. Olha lá. A responsabilidade é pessoal ao agente. Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. Então, qual que é a diferença? 135 para o 137. No 135, gente, ele não quer saber se teve dolo, se teve culpa, se teve elemento volitivo, não. Agiu com excesso de poder, infringiu a lei ou contrato de estatuto social? Responde. No 137, você tem a vontade de lesar, você tem o dolo específico, você tem o elemento volitivo. Te dar um exemplo para você nunca mais esquecer. Imagina que uma pessoa, um sócio com poder de gestão, com poder de administração, ele resolveu pegar o dinheiro da empresa e investir na Bolsa de Valores. Só que no estatuto social da empresa estava falando assim, é proibido investir em Bolsa de Valores. Porque nós somos uma empresa conservadora, a gente tem medo de investir em Bolsa de Valor. Se quiser investir, vai investir em coisas que não são tão loucas assim como a Bolsa de Valor. Eu tenho medo dessa oscilação da Bolsa. Então, na nossa empresa é proibido investir em Bolsa. O cara falou, não estou nem aí. Eu sei o que eu estou fazendo. O sócio foi lá, presta atenção, o sócio foi lá e contrariou o que estava no estatuto. Investiu na Bolsa, deu certo. Ele teve um ganho de capital desse investimento. Sobre esse ganho de capital vai ter imposto de renda. A pessoa jurídica não pagou imposto de renda, pode redirecionar para o sócio pagar com seu patrimônio pessoal esse imposto de renda? Pode, velho. Ele não infringiu o contrato social dele? Entenderam? Teve dolo aqui, vontade de lesar a empresa, gente? Muito pelo contrário, né? Ele tentou, foi fazer o bem para a empresa, para poder ter um dinheiro para a empresa e conseguiu. Tá vendo que aqui ele não quis prejudicar ninguém?
Mas aqui é importante esse elemento volitivo dele, ele querendo ou não querendo, aqui importa? Não, aqui basta ele descumprir o contrato social, o estatuto social. Pensa numa seguinte situação agora totalmente diferente. O cara trabalha para uma pessoa jurídica e ele odeia o patrão dele, odeia de morte o patrão dele. O patrão dele sempre fez assédio moral com ele odeia o cara. Aí ele está estudando para concurso de auditor da Receita Federal. Aí ele está quase passando, ele fala assim, agora eu me vingo. Ele é contador dessa empresa. Ele bagunça a contabilidade da empresa inteira. Inteira. Com qual objetivo? Prejudicar a empresa. Porque ele pensa assim, eu vou bagunçar isso aqui tudo. 3 anos depois eu volto e autuo a empresa. Eu vou ser agente da fiscalização mesmo. Eu faço uma fiscalização na empresa, vejo que está tudo errado e autuo. Está vendo que aqui eu tive a vontade de lesar? Neste caso, ele entra no 135 ou no 137? No 137. Por que na prática é muito difícil a gente conseguir que o fisco autue pelo 137? Porque, gente, faz algum sentido, você chega na empresa e fala assim, você reúne a contabilidade, você reúne o jurídico, você reúne todo mundo e fala assim, então, eu vi que teve erro aqui, e aí, a partir disso, gerou um crédito tributário, e isso aqui, inclusive, é infração à lei, ou infração ao contrato social, ou as pessoas que fizeram esses erros agiram com excesso de poder. Eu quero saber o seguinte agora. Vocês agiram com excesso de poder, ou com infração à lei, ou contra o estatuto social porque vocês não viram, vocês são pessoas boazinhas, ou vocês fizeram isso porque vocês têm o ânimos aqui, a vontade de lesar, vocês têm o dolo. Faz algum sentido isso na prática? Difícil demais, né? Você fala assim, você fez porque você é burro ou você fez porque você é ruim? Aí fica complicado, né? Até para você responder isso é complicado. Então, na prática, o fisco não consegue elencar tanto essa responsabilidade no 137. Acaba que, na maior parte das vezes, na prática, ele elenca no 135. Mas, para a sua prova, lembra desse exemplo aí do cara que quer prejudicar o patrão e do cara que simplesmente investiu na bolsa, que isso pode ser o diferencial para você entender se está no 135 ou se está no 137. Tranquilo? Com isso, a gente viu todos os casos de responsabilidade tributária que estavam previstos no Código Tributário Nacional. Qualquer um que cair, vocês vão acertar. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês do presencial, obrigada pela atenção de vocês do online. Uma excelente prova no domingo. A gente se vê lá, quem for de BH, dê notícias pra gente. E quem for do direito tributário, eu espero vocês na nossa segunda fase. Beijo, boa sorte, boa prova. Até mais. Tchau, tchau.